Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais um dia. Voltamos, na verdade, fiquei uma semana sem postar, sem gravar vídeo e voltamos com tudo, na verdade, mais ou menos com tudo. Vocês podem ver que até o áudio está um pouco ruim porque eu estou mexendo aqui na estrutura, então a acústica não está como antes. Estou tentando, vou mexer em algumas coisas do decorrer dessa semana, decorrer desse mês, para poder estar tentando melhorar. O cenário vai mudar um pouco, a estrutura de som e iluminação também vai mudar, então. Eu não queria deixar de gravar, Deus já tem me incomodado a trazer essa mensagem para vocês há algum tempo, então nem decidi gravar do jeito que a gente tá, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, curtir e compartilhar o vídeo que vai ajudar bastante, beleza? Antes de começarmos com o vídeo, eu já vou pedir para você, se você ainda não me segue lá no Instagram, dá um pulinho lá. Lá eu posto conteúdo, ou às vezes um pouco do conteúdo que eu posto aqui no YouTube lá, mas lá eu posto conteúdos diferenciados, uma música, uma mensagem um pouquinho diferente. Vou estar trazendo agora durante o verão, esse final de verão, na verdade, até o carnaval, alguns eventos a qual estaremos fazendo de evangelismo. Então, se vai lá no meu Instagram, me segue lá, eu vou trazer alguma coisa bacana lá também. E você sempre fica por dentro de tudo que eu vou estar postando, tudo que vai estar acontecendo, acompanhando nossas lives lá que a gente vai estar começando a fazer e também orando por nossas vidas, beleza? Valeu, bora pro vídeo. Podemos ou não podemos fugir do chamado de Cristo para nossas vidas, né? A Bíblia nos relata uma história bem conhecida, vocês conhecem, né? De Jonas, um homem a qual foi chamado para um chamado, para uma missão, a qual ele não queria. Era uma missão que para ele, moralmente, segundo os padrões morais dele, vamos colocar dessa forma, ele não concordava, mas não era o que Deus queria. Para você que não conhece, né, a história de Jonas, ele foi chamado para poder pregar para o povo a qual era inimigo de Israel, era inimigo da cidade de Jonas. Então Jonas, o que ele faz? Ele decide fugir para a cidade totalmente contrária à qual Deus mandou. Enquanto Deus mandou ele para a cidade de Nínive, ele simplesmente foi para Tarsis, era o caminho oposto a qual Deus mandou. Ele queria literalmente ir em contramão que Deus mandou para a vida dele. O que eu quero dizer com isso? Quando nós fomos chamados para algo, não adianta, como a história de Jonas nos mostra, não adianta que nós fujamos, não adianta que nós batamos o pé, não adianta que a gente faça nada. O chamado de Cristo, ele é único, ele vai nos encontrar, ele vai fazer com que eu e você sejamos constrangidos pela presença a qual Deus nos dá em nossas vidas, nos faz com que nós percebamos que sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não somos nada. Então ele vai atrás, não importa onde você esteja, não importa onde eu esteja, ele vai atrás de mim, ele vai atrás de você. Particularmente, né, eu tenho vivido isso na minha vida. Por anos tentei fugir do meu chamado, por anos eu tentei, usando desculpas gospels, vamos colocar dessa forma, eu tentei me enganar tentando viver algo a qual Deus não me chamou para viver. Eu me escondi, eu tentei fazer o oposto a qual Deus quer que eu faça para a minha vida. Assim como também Elias, o profeta Elias lá atrás no Velho Testamento, ele foi chamado para enfrentar os profetas de Baal, a rainha Jezabel, né? Ele foi chamado e por medo ele se escondeu em cavernas, entrou em depressão, teve crises de ansiedade, crises existenciais, ele preferiu a morte. Ele muitas das vezes preferiu com que realmente Deus cessasse toda a sua dor ali, todo o seu sofrimento, porque ele não queria fazer aquilo que Deus queria para a sua vida, no caso dele, por medo. E muitas das vezes, eu e você, nós não vivemos aquilo a qual nós fomos chamados por medo do que a igreja vai falar, do que a família vai falar, do que os amigos vão falar, por medo de nós não termos a capacidade que em nossa cabeça deveria ser, né, para aquele trabalho. Nós começamos a imaginar que nós não podemos, ou imaginando N situações a qual tudo vai dar errado e nós não iremos nos preparar para isso. Mas
Deus, ele muitas das vezes, ele sempre chamou pessoas a qual muitos não dariam nada. É bem conhecido que Moisés era gago, por exemplo. Ele foi o líder que tirou o povo de Israel, pregou para o povo de Israel, debatia com o faraó, isso tudo com suas limitações físicas. Deus dava capacidade. Sabe, viver o chamado a qual Cristo tem para mim e para a sua vida não é fácil. Talvez, talvez não, eu até postei isso no Instagram. Viver o chamado de Cristo para nossas vidas sempre será a decisão mais difícil que nós vamos viver, porque nós estamos vivendo num mundo a qual escolher viver Cristo, escolher viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, é uma coisa de outro mundo, é absurdo. Mas, ao mesmo tempo, escolher viver o chamado de Cristo sempre será a melhor decisão para mim e para a sua vida. Sempre será a melhor decisão porque Deus sempre cuidará de tudo. Por mais que a gente ache que não, Deus ele sempre irá suprir as minhas e suas necessidades, não somente necessidades físicas, né, financeiras, mas necessidades espirituais, necessidades de capacidade, muitas vezes, a qual nos fomos chamados para algumas coisas. Faz a gente querer escolher o chamado e não fugir daquilo que Deus nos chamou para viver, que é ir, primeiramente, né, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes o seu mundo, às vezes o meu mundo, não é literalmente o mundo a qual nós conhecemos, o globo, mas o nosso mundo é a cidade local a qual nós vivemos. O que eu e você temos feito para essas vidas que estão ali, por jovens, por senhores, por crianças que estão vivendo ali, o que nós temos feito por essas vidas? Deus parece que virou uma chave na minha cabeça esse ano, me cobrando, sempre me cobrou ano passado, 2020, 2021, 2022, ele sempre me cobrou demais. Mas na virada desse ano, durante esse mês que passou, aliás, janeiro, já tem 5 meses que nós estamos em janeiro, não cabe janeiro mais. Mas durante esse mês que passou, pude passar por experiência com outras pessoas, com um grupo de missionários que foi muito bênçãos, o Promisservos foram bênçãos aqui na nossa cidade. Se você não acompanha eles, pesquisa no Instagram, ele tem um trabalho muito bacana, a qual Deus ministrou no meu coração e usou pessoas ali dentro para falar comigo, usando palavras a qual pessoas já tinham me falado, mas às vezes precisou essa virada de chave na minha cabeça para eu começar a entender qual é realmente o meu chamado, sabe? Falar do amor de Cristo é muito bom, ir atrás das pessoas é muito bom. Se você nunca fez isso, cara, vá atrás dessas pessoas. Não existe nada mais satisfatório e recompensador do que isso. E se você que está vendo esse vídeo, você não é cristão, se aproxime dele, cara. Você vai perceber que viver com Cristo nunca vai ser fácil, mas sempre será bom. Ele sempre vai cuidar de você. E o que ele tem para mim e para você não é nada comparado ao que qualquer coisa que a gente possa experimentar nesse plano terrestre. É algo a qual eu poderia ficar aqui tentando explicar e não conseguiria, porque é algo espiritual, é coisa de outro mundo, literalmente. E se você que está vendo esse vídeo é cristão e não vive o chamado ao qual Deus colocou na sua vida, e nem sempre, às vezes, o chamado, ele quer dizer realmente usar o talento natural que você tem. Às vezes você acha que não tem talento, às vezes você não tem o dom de cantar, não tem o dom de tocar, de dançar, mas você tem o dom de influenciar pessoas. O dom de influenciar pessoas hoje talvez seja o dom mais precioso a qual o meio cristão precisa, que é de tocar e alcançar pessoas, a qual eu às vezes não conseguiria, às vezes outras pessoas não conseguiriam por bloqueio. Às vezes você vai ser a ferramenta, a peça-chave para viver dentro do meio do seu ciclo de amizade ou da sua região, dos amigos ali, vai ser o meio a qual Deus vai usar para falar com essas pessoas. Basta você viver esse chamado na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Conto com vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Show. Deus abençoe e valeu.